Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Olá, bom dia. Oi, Paty, bom dia. Tudo bem? Pessoal, enquanto as meninas vão chegando, enquanto a Rafa vão chegando, bora todo mundo de tap-tap na telinha. Oiê, bom dia. Ei, Rafa, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo certo. Perfeito. Pessoal, olha só, vamos lá. Todo mundo republicando a live, por gentileza, tá? Marcela, como que faz para republicar a live? É só pressionar o dedinho na telinha e vai aparecer uma opção escrito republicar a live, tá? Eu vou republicar aqui também. E vamos todo mundo de tap. Para mim não tá aparecendo a opção. Oi, Roberta, bom dia. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma temática muito importante. Deixa eu baixar aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma temática muito importante também na vida das mulheres, na dos homens também, tá? Mas como desenvolver a autoconfiança ainda este ano? A gente tem uma crença, né, de que sempre quando inicia um ano, a gente começa a fazer vários planos e objetivos para aquele novo ano, mas por que a gente sempre espera um novo ano começar? Por que a gente não pode começar agora? Então, existe toda uma estrutura por trás disso tudo, nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes da gente iniciar, eu gostaria de começar a live com 2K de curtidas. Vamos lá. Todo mundo republicando a live, por gentileza. E todo mundo de tap-tap na telinha. Enquanto isso, as meninas vão se apresentando. Quem vai começar primeiro? Vou me apresentar então, para quem não me conhece, meu nome é Rafaela, mas podem me chamar de Rafa. Sou neuropsicóloga, faço aí atendimentos, né, de segunda a quinta dos meus pacientes, sexta avaliações e faço lives aqui no TikTok às 10h30 no horário de Brasília, tá? Só de segunda-feira que eu faço às 9 da manhã aí pra gente poder participar aí do quadro às 10h30, certo? Então, e sou da abordagem TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. É isso. Pessoal, bom dia. Eu sou Patrícia, psicóloga e neuropsicóloga. Falo muito sobre transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH e TEA. Faço lives aqui na plataforma às 5h30 da manhã, bem cedinho, só para os fortes, hein? Também atuo pela abordagem da TCC. E para quem não me conhece, meu nome é Marcela Oliveira, eu sou psicóloga clínica, atuo também pela abordagem da TCC, que é a mesma abordagem das meninas, tenho foco em relacionamento e ansiedade, tá? Então, muito prazer e muito obrigada por todo mundo que tá curtindo a live, que tá republicando. Então, a gente já pode iniciar, né? Porque, pessoal, bora de tap, tá? Vamos lá. Vamos começar, então, pelo menos com 1000. Será que a gente consegue? Bora, pessoal. 1000K de curtidas. Bora pra gente já iniciar. Ó, eu vou soltar uma pergunta aqui e eu gostaria que todo mundo interagisse, tá? Pra gente continuar. Bora lá, vamos lá, todo mundo de tap. Todo mundo. Quando chegar a 1000K de curtidas, eu inicio a live. Enquanto isso, quem quiser ir mandando perguntas também, pode ir mandando aqui na live, ok? Ó, vamos lá, pessoal. 800, 900. Bora. 1000. Chegamos. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo. Ó, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta simples aqui, mas eu gostaria que todo mundo interagisse. Então, vamos imaginar que todo mundo, tem 400 pessoas aqui na live. Vamos imaginar, pode ser homem, pode ser mulher, que vocês estão em um relacionamento, certo? E aí, vamos colocar que essa pessoa do relacionamento, dia após dia, quebra a sua confiança. Ou seja, ela faz coisas que você não gosta, ela age de maneira
que vai te deixar mal. Ela faz coisas que vão te deixar muito ruim. E mesmo assim, ela sempre diz que vai mudar. Ela sempre diz que vai fazer coisas diferentes. Vamos colocar um exemplo que no início você pode até dar uma colher de chá para essa pessoa. Mas essa pessoa continua frequente nos comportamentos e nas ações que não são do seu agrado. Agora eu quero que todo mundo me responda. Você ficaria nesse relacionamento? Faria sentido para você continuar nesse relacionamento? Bora, eu quero ver todo mundo interagindo. Quem aqui ficaria com essa pessoa? Faria sentido para vocês? Ó, a Linda colocou. O meu esposo é desse jeito, só me desagrada. MS não. Oi, Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. Vamos lá, mas quem compartilha da mesma opinião? O Fábio disse que não, o Anderson disse que não, a Fabi... Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. A Fabi disse que não. Mais alguém, pessoal? Mais alguém aqui? Faria sentido para você continuar num relacionamento assim? Você ficaria com uma pessoa assim? A Fran disse, a maioria dos relacionamentos são assim. Mas, Fran, você ficaria ou não ficaria? Resgate interior tem a ver como anda a comunicação do casal. Perfeito. Alguém ficaria em um relacionamento assim? A pessoa fala que vai mudar, a pessoa fala que vai ser melhor e ela continua com aqueles comportamentos, continua com aquelas ações frequentes. Agora, olha só, para dar continuidade, a grande maioria das pessoas, eu acredito que todo mundo colocou não, né? Agora pensa comigo, quantas vezes na sua própria vida, quem quebrou a sua confiança foi você mesma? Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes você prometeu que ia fazer alguma coisa e você não fez? Quantas vezes você não se priorizou, falando que ia se priorizar mais, que esse ano seria diferente? Quantas vezes aqui vocês já falaram para si mesma que iria fazer o ano novo? Chega em 2026, todo mundo vai falar, não, eu vou fazer o ano novo, vou fazer uma vida nova, e a pessoa não faz. Então, quantas vezes você, mulher, já falou que iria se colocar em primeiro lugar e nunca se colocou em primeiro lugar? E para quem achou que eu iria falar sobre relacionamento, até vamos falar sobre o relacionamento. A gente vai falar sobre o relacionamento com você mesma. Então, eu não estou aqui para falar de relações, eu estou aqui para falar da relação que você tem consigo mesma. Marcelo, o que acontece quando você fala algo e não cumpre? O seu cérebro, ele entende como uma quebra de confiança interna. Ou seja, o que acontece cientificamente falando? Ele prepara, quando você fala uma coisa que você vai fazer, qual que é o papel do cérebro? Ele prepara a ação liberando dopamina. E aí, quando você fala que vai fazer uma coisa, não faz, então quando você não faz, a dopamina cai e aí vem a sensação de culpa, a sensação de frustração. E com o tempo, quando você começa sempre estar nesse comportamento, sempre com esse comportamento frequente, o seu cérebro, ele aprende esse padrão. Porque você fala que vai fazer e não faz. E aí ele para de acreditar em você. É a mesma coisa um relacionamento. Quando uma promessa é quebrada, às vezes, muitas vezes, a confiança se desgasta. É a mesma coisa. Quando você fala que vai fazer uma coisa e você quebra essa autoconfiança interna, o seu cérebro começa a entender. Ela sempre fala que vai fazer e não faz. Então, em resumo, a autoconfiança que a gente está falando aqui hoje, ela não se constrói com frases bonitas. Ela se constrói com ação, com coerência entre o que você diz e o que você faz. Se você é uma pessoa, né? E aí você fala assim, não, a partir da semana que vem eu vou começar uma dieta.
Ou a partir da semana que vem, eu vou tomar 1 litro desse, uma garrafinha desse por dia. E você não toma, você não está sendo coerente com as suas palavras. E o seu cérebro, ele pode aprender isso e ele pode, sim, transformar isso num padrão. Marcela, mas o que é autoconfiança? Na psicologia, a autoconfiança é a crença realista das próprias capacidades. Porque é basicamente assim, não é você se achar incrível o tempo todo. Não é sobre você acreditar que vai dar conta de tudo. É saber reconhecer o que você faz bem, saber o que é as suas limitações, o que você não sabe fazer e mesmo assim você escolher seguir em frente. Então, na psicologia, a gente traz esse conceito que inclusive é sobre o Albert Bandura, que ele traz um conceito chamado de autoeficácia. Então, em resumo, essa autoeficácia que ele traz, ele diz o seguinte: você só começa a acreditar em si mesma quando você vive experiências de competência, ou seja, quando você age e percebe que você é capaz. Então, o que acontece? O seu cérebro, ele precisa desse registro prático para que ele possa começar a acreditar em você. Então, quando você fala uma coisa, você tem que ser coerente com a... Pessoal, muito obrigada pela rosinha. Eu vi que a Cláudia mandou a rosinha para a Paty. Então, voltando ao que eu estava falando, ele só acredita quando vê. Por isso que a autoconfiança, ela não vem antes da ação, ela vem depois. Primeiro você faz... E aí, depois que vem essa autoconfiança. A gente não nasce sendo pessoas autoconfiantes, mas a gente aprende a ser pessoas autoconfiantes. Então, você não acorda confiante todos os dias. Você se torna a cada vez que você se compromete a fazer aquilo que você sempre fala. Ou que talvez aquilo que você acha que você não vai conseguir... toda vez que você se compromete em iniciar uma nova dieta, iniciar um novo treino, iniciar um novo cuidado e você faz aquilo, então aí sim você cria a autoconfiança. E Marcela, da onde que vem essa falta de autoconfiança? Muitas de nós, principalmente mulheres, né, nós crescemos ouvindo que às vezes, em alguns casos, né, em algumas famílias, que não somos tão boas assim, que não somos o suficiente. Então, essas mensagens, elas ficam grudadas na nossa mente. Então, isso pode se transformar até mesmo num diálogo interno. E sem a gente perceber, elas viram vozes internas, que na fase adulta dizem: é melhor você não tentar porque vai dar errado. E sabe o que acontece? A pessoa acredita nisso. E quando você não questiona isso, quando você não vai atrás daquilo que você quer fazer, você acaba se frustrando, você vem com a sensação de culpa. Então, quando a gente erra e a gente não elabora aquele erro, ou seja, quando a gente não conversa, não entende o que aconteceu, o seu cérebro associa o erro com um perigo. Então, esse padrão, ele pode se tornar até mesmo disfuncional. Então, por isso que muitas pessoas têm esse problema com a autoconfiança. Porque a autoconfiança é coisa que a gente se constrói. Então, o cérebro, para te proteger, ele começa a evitar de tudo aquilo que você determina como arriscado. De tudo aquilo que você acha que pode ser arriscado. Então, por isso que tem muitas pessoas com problemas de autoconfiança em relacionamento. Por isso que tem pessoas com problema de autoconfiança para tirar habilitação, para iniciar um novo projeto, para iniciar um novo curso. Só que aí já começa a surgir aquele paradoxo, né? Sem risco não existe aprendizado. E sem aprendizado não existe autoconfiança. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Se você quer construir a autoconfiança ainda esse ano, você tem que parar de ficar se prometendo coisas que você sabe que você não vai fazer. Ou você diminui esse repertório, evite de ficar falando coisas que você sabe que você não vai fazer. Como que você quer que as pessoas te vejam como uma mulher ou um homem autoconfiante, sendo que você não é autoconfiante nem consigo mesmo, se você não cumpre nem aquilo que você faz, né, promete para si mesma? Então, como que você quer construir? As suas ações, as suas palavras, na verdade, tem que ser coerente com as suas ações. Se você sabe que você não vai conseguir
ler um livro, um capítulo todos os dias, não promete para si mesma que você vai ler. Faça 5 minutos por dia. Então, um exemplo muito simples aqui a gente pode falar de uma mulher, né, que evita de expressar a opinião dela porque ela pode pensar que ela é burra, vamos pensar assim. Então, vamos colocar também que a gente está falando de uma pessoa que tem boas ideias, mas o medo aparece. Então, o medo paralisa aquela pessoa. Então, quando ela decide falar, né, ali na entrevista de emprego ou numa reunião, e alguém vira para ela e fala assim, olha, gostei da sua ideia, gostei do seu posicionamento, achei uma boa ideia, pronto. Nesse momento, o cérebro dela vai registrar, olha só, eu consegui, não foi tão difícil assim. Até que fez sentido, e isso não acontece por conta do elogio. Não é sobre pensar positivo, mas é sobre a experiência que ela viveu da ação ali. Então, ela mostrou para si mesma que ela consegue, que apesar do medo, ela consegue enfrentar esse medo, ela consegue lidar com esse medo, tá? E só pra gente finalizar, eu gostaria de trazer um estudo aqui que eu já li falando sobre essa autoeficácia, que é a mesma coisa do que a autoconfiança, que fala um estudo muito legal, um dado, na verdade, que eu adoro citar quando eu falo sobre autoconfiança, que pessoas com a autoconfiança têm 60% mais chance de alcançar suas metas pessoais e profissionais. Ah, Marcela, isso significa que a pessoa tenha sorte? Não. É porque são pessoas que agem com consciência. São pessoas que sabem o que estão fazendo, são pessoas que agem com consistência. Então, são pessoas que não esperam o medo passar, elas vão com medo mesmo. Elas conseguem enfrentar o medo e no caminho elas descobrem que elas são capazes de fazer aquilo. E a autoconfiança não tem nada a ver com pensar positivo, porque pensar positivo não muda a vida de ninguém. Tem a ver com comportamento observável. Ou seja, tem a ver com pequenas ações que, somadas, mudam a maneira como o cérebro enxerga você. Agora eu vou passar a segunda parte para as meninas. Eu só quis fazer uma introdução aqui, mas a autoconfiança tem a ver com ação. Brilhante, né? A Mar já deu uma aula que a gente poderia encerrar por aqui, embora feliz. Mas eu gostaria de comentar sobre duas perguntas. Duas perguntas não, foram 2 comentários que fizeram aqui na barra de rolagem. Primeiro foi o do M. Silva. Ele trouxe assim: temos um sistema de crenças, valores e princípios. Precisamos agir de acordo com eles. Achei interessante a colocação, porém, quando a gente tem um sistema de crenças que ele é limitante e negativo, você não vai conseguir exercer autoconfiança. Se essas crenças elas são positivas, te impulsionam, te fazem alcançar objetivos, aí ok. Mas a maioria de nós viemos de um histórico de repetição de padrões. Então, os nossos pais inseguros, reclamões, a gente aprende com esse sistema de crenças e acaba implementando ele no nosso dia a dia. Então, nem sempre funciona. Se você não tiver valores bem estabelecidos e pautados em um princípio, não vai valer segui-los. E depois a gente tem um ser humano criativo que colocou: lembrar que existe neuroplasticidade cerebral. A gente pode reprogramar os padrões. Aí eu só gostaria de fazer um alerta. Achei interessante, concordo. Como estudiosa da neuropsicologia, a gente tem sim uma plasticidade neural, a gente consegue modificar ali padrões pré-existentes. Porém, a gente precisa tomar cuidado com esses programas que a gente vê por aí de reprograme a sua mente, 3 tapinhas, show ansiedade, estou livre da ansiedade, vai embora medo. Gente, isso não é reprogramar a mente. Quando a gente trabalha com a TCC, o modificar crenças e padrões vem da gente ter um entendimento, uma clareza. Então, dentro da terapia, eu aprendo sobre como é meu funcionamento, como são os meus pensamentos. Eu sou um ser que sente, pensa e por isso eu me comporto. Se os meus pensamentos são negativos, eu vou ter emoções ali negativas também. Então, eu vou tender a me comportar de uma forma que não seja legal. Então, eu preciso entender esse repertório para eu conseguir modificar essas crenças. Se eu ficar só ali dando tapinha, mentalizando, jogando para o universo, vai funcionar?
Vai ter gente aqui na Barra de Rolagem que vai dizer que sim. Mas aos olhos da ciência, a gente não vê dessa forma. Não é eficiente para todo mundo. Para algumas pessoas podem funcionar naquele mecanismo de efeito placebo. Pode até ser. Mas se a gente for responsável e mensurar isso através de ciência, aí já envolve consultório, terapia, autoconhecimento. Quando a gente está falando sobre autoconfiança, o oposto disso é o quê? A insegurança. Eu não entender o meu valor, a minha capacidade, o meu potencial. Então, a Má até pontuou aqui pra gente, né? Depende das nossas vivências. E eu até trago um recorte do livro da Elisama Santos, Conversas Corajosas. O pessoal sabe que eu sou apaixonada por essa autora, né? E que é um livro muito importante. Ela vem pontuar pra gente algo essencial na criação do homem e na criação da mulher. Geralmente o homem, ele é criado o quê? Desde criança para ser destemido, aventurar, testar limites, ser confiante. Enquanto a mulher, ela é criada para ser cautelosa, organizada, quietinha, arrumadinha. Quando ela vai mensurar através de dados, através de pesquisas, os homens, eles se candidatam a uma vaga de emprego quando eles têm ali 60% das características que são pedidas na vaga. 60%. E as mulheres? Elas só vão se candidatar a uma vaga de emprego se elas tiverem 90% das competências. Daí a gente já vê uma diferença gritante social, de estilo de criação, que já fala sobre aí a autoconfiança. Quando a gente traz um exemplo, por exemplo, o dirigir. Por que mulheres têm tanta dificuldade de dirigir, pessoal? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que as mulheres ficam tão inseguras, têm medo de ir lá e iniciar sua pauta, fazer as aulas, ela se limita, se coloca numa caixinha? Sabe o que a gente escutava lá atrás? Mulher no volante, perigo constante. Então a gente já vem numa construção de querer colocar a mulher num lugar de você tem que ser boazinha, você tem que se comportar, seja uma boa menina. Não, isso é perigoso demais, você vai se machucar. Enquanto o menino caiu e machucou, isso aí, homem forte, ó. Nem sentiu, tá tudo bem com ele. Então já começa daí a questão relacionada à autoconfiança. Eu só aproveitei o recorte da fala da Má pra gente contextualizar isso, porque não é tão simples como a gente imagina, né? A gente tem que olhar para as nossas bases. A gente precisa olhar para a nossa história. Como foi que os nossos pais apresentaram o mundo pra gente? Como a gente visualizou o mundo? Como a gente enxergou o mundo? Um lugar perigoso? Eu devo ficar quietinha na minha bolha porque aqui é mais seguro? Se eu arriscar, eu posso falhar? Aí vem a síndrome do impostor. Percebe que esse sistema de crenças, muitas vezes, ele é negativo, ele é limitante? E esse entendimento a gente só vai ter a partir da onde? Do autoconhecimento, da terapia. Então, o autoconhecimento, gente, ele liberta. A autoconfiança, ela é estabelecida a partir do quê? Do autoconhecimento. Como a Má muito bem pontuou, o nosso cérebro, ele tende a querer economizar energia, esforço mínimo, tende a ir para aquele repertório que a gente já conhece, que é seguro, mas a gente, para exercitar o nosso cérebro, aqui a gente já faz um recorte para neuropsicologia, a gente tem que fazer o oposto disso. A gente tem que fazer enfrentamentos, estipular metas, mas é claro, metas responsáveis. Falar que segundou, a partir de hoje, é alimentação 100% limpa, atividade física, leitura de um capítulo por dia, como a Má muito bem citou, chega a ser irresponsável. Eu vou acumulando um tanto de insucessos à medida de que eu faço metas muito grandes, eu estipulo mudanças grandiosas, sem um planejamento consciente, e isso vai fazer o quê? Eu tô registrando pro meu cérebro incapacidade. Poxa, olha lá, segunda-feira eu prometi fazer um tanto de coisa nova, eu não fiz nenhum texto. Claro, não foi realista. E aí eu vi uma moça citando aqui que ela tem TDAH e ela sofre com isso. Pessoas com TDAH, elas são muito fantasiosas. Elas tendem a estipular metas inalcançáveis. E a baixa tolerância à frustração vem com tudo quando a gente não alcança essas metas.
Olha aí mais uma vez a importância da gente olhar para esse autocuidado aonde? Na terapia. Vou trazer aqui 3 estratégias práticas. E, gente, bora caprichar no TEP. Os TEPs pararam, cadê? Vamos lá, bater 20k? Porque eu vou trazer 3 estratégias para você virar o jogo aí. 3 formas que você praticando ainda hoje, você vai começar a construir esse repertório de autoconfiança. Mas para isso eu preciso do dedinho na tela. Vamos lá? 17. Vamos bater 20? Vamos lá? Quem me ajuda? Vamos evitar, galera, só falar o nome de medicação aqui na barra de rolagem, tá? Nós não somos especialistas dessa área e também não é legal a gente falar medicação porque a gente pode levar aqui uma restrição. E não é isso que a gente quer pro perfil da Mar, né? Então vamos cuidar do perfil dela. Um ser humano criativo falou, todo neurodivergente sofre muito quando não faz terapia. Exatamente. Aí a gente entende que medicação não é tudo. Medicação é complementar, mas a ação ali em terapia, se entendendo, desenvolvendo estratégia, gente, é a chave. Bora no step, gente? Bater 20k? Primeiro ponto é a técnica dos micropassos. Ao invés de você levantar numa segunda, querer mudar o mundo, que tal a gente começar com uma coisa por vez? Gente, é realista eu simplesmente querer mudar todos os hábitos? Ah, eu já estou em novembro. Eu prometi um monte de mudança, não cumpri nenhuma. E eu tenho que começar o ano novo no verde. Se você não fez até agora, não vai adiantar querer mudar tudo de uma vez. Isso só vai gerar aí um senso de incompetência, uma invalidação. Então, vamos começar aos poucos? O que eu consigo mudar hoje? Batemos 20k, muito bem. O que eu consigo mudar hoje? Um passo. Que seja beber mais água. Nossa, o ano todo eu furei com a minha meta de 2 litros. Mas hoje eu vou tentar. Então, se essa garrafa aqui, ela tem 500 ml, eu preciso beber 4 dela por dia. Vamos fazer a divisão de blocos de horários? Quantas garrafas eu preciso beber ao longo do dia? Então, até tal horário, uma garrafa. Até tal outro horário, outra garrafa. E aí, a gente vai construindo um hábito. A partir do momento que esse hábito está bem consolidado, eu estou pronta para ir para um próximo nível, para um próximo passo. Só aí, então, que eu vou estabelecer um novo desafio, uma nova meta. Assim é uma mudança de um processo responsável. Você não se sobrecarrega, vira algo prazeroso. O seu cérebro, ele internaliza essa recompensa, esse sucesso. E aí, a chance de você obter êxito numa próxima tarefa se torna maior. Segundo, dividir metas grandes em ações pequenininhas. É aí que muitas pessoas falham também, né? Já quer fazer o trabalho todo de uma vez. Aí você olha para esse trabalho gigantesco e fala, eu não vou dar conta. É muita coisa. E tende a procrastinar. Procrastinação é diferente de preguiça, a gente já falou muito sobre isso por aqui. Procrastinação é desenvolver um sofrimento. Eu adio essa tarefa, eu faço outras de igual importância, mas eu fico com aquela sensação de culpa porque eu não estou fazendo a tarefa principal. Enquanto preguiça, eu fico bem confortável. Eu olho para o tempo e falo assim, chuvosinho, vou fazer nada. Vou me jogar no sofá, assistir série o dia inteiro. Se eu fizer isso sem culpa nenhuma, mesmo tendo responsabilidades, aí a gente pode falar de preguiça. Agora, quando envolve culpa, ruminação, aí a gente está falando de procrastinação. E tarefas grandes gera esse adiamento. Então, vamos separar por etapas? A gente começa, então, pelo título. Você tem que fazer um trabalho. Começa pelo título. Terminou o título? Qual que é a próxima meta? Vou começar aqui a escrever o resumo. Depois que eu terminei o resumo, eu ainda tenho energia ou eu preciso de uma pausa? Então, a gente precisa avaliar o progresso. Terceiro, a exposição gradual. O que acontece com quem é inseguro? Quer fugir o tempo todo de perigos eminentes. E sabia que o evitar só reforça o medo? Então, você pensa assim, sair para socializar é difícil demais. Vou ficar dentro de casa, porque dentro de casa é mais seguro. Vou fazer esse contato só virtual.
Você acha que está se protegendo, é o comando que você manda para o seu cérebro, mas na verdade você está se prejudicando. Em terapia, a gente te ajuda a conduzir esse processo de enfrentamento de forma gradativa, aos poucos, para entender que é seguro socializar, tá tudo bem ir naquela reunião, ir naquele encontro que vai ter outras pessoas, tá tudo bem, é seguro, não vai acontecer nada de tão drástico que você não consiga lidar. O nosso cérebro, ele acaba construindo ali monstrinhos, né? A gente vai fazendo construção, assim, de situações que elas nem são reais. E através do enfrentamento e do sucesso, a gente entende que tá tudo bem, que a gente não tá em perigo. E isso também aumenta o quê? A autoconfiança. Eu saio, foi legal o encontro, fui bem recepcionada, me senti bem, voltei com aquela sensação gostosa de ter socializado. Olha, uma recompensa. Meu cérebro entende que tá tudo bem eu socializar uma próxima vez. Eu me sinto mais autoconfiante, eu me sinto bem comigo mesma. Ou comigo mesmo, certo? E a outra estratégia, gente, é a gente fazer um registro das conquistas. Nós temos por hábito só ficar avaliando os nossos insucessos, as nossas falhas. Vira até algo automático. Você chega em casa ao final do dia, você fica processando tudo que não deu certo no seu dia. Mas pera lá, e as coisas boas? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente não verbaliza aquilo que a gente fez de legal no nosso dia? Que a gente só fica focado naquilo de ruim que aconteceu? Isso só vai alimentar a insegurança. Dica de ouro é: tenha um diáriozinho aí da gratidão. Ao final do dia, vamos escrever 3 coisas no meu dia que deram certo, que eu fiz bem, que foram legais? E quando você estiver bem mal, você volta lá no seu diário e veja que a sua vida não é só insucesso, que tem coisas boas também. Vou deixar vocês com esse gostinho aí de técnicas para vocês estabelecerem, já colocarem em prática. E agora a gente vai passar aqui para a Rafa, que ela vai fazer uma reflexão aí poderosa para poder intensificar aí o seu dia e você desenvolver aí uma autoconfiança. É isso aí, pessoal, continuem nas curtidinhas, tá? Vamos colocar uma metinha de 50k. A gente já tá quase no 30, então se vocês continuarem curtindo, a gente chega no 50 rapidinho, né? Enquanto isso, republiquem também quem chegou depois, fica apertando na telinha e clica na opçãozinha amarela que aparece ali, republicar, tá bom? Pra gente poder levar essa live aí pra mais e mais pessoas. E elas introduziram o tema, né, de forma realmente aí maravilhosa, então a Má explicou todo o conceito aí, né, da questão da autoconfiança, a Paty já trouxe as estratégias e eu vou finalizar aí pra gente fechar o tema e já abrir as perguntas para vocês, tá bom? E primeira coisa, pessoal, que a gente precisa entender é uma coisa que a Má até citou ali, mas eu acho válido reforçar, digamos assim, que é que a autoconfiança, ela não é estável. Tá? Então, tem gente que acha que ser autoconfiante é uma característica fixa da pessoa, né? Então, assim, ou ela nasce tendo ou ela não nasce sendo autoconfiante, né? Só que, gente, o que a psicologia mostra pra gente? Que a autoconfiança é um estado emocional. Literalmente, não é um traço permanente. Então, significa que a autoconfiança, ela varia de acordo com o contexto, ela varia de acordo com as experiências recentes que você passou, o momento que você está vivendo também varia. Então, vejam se vocês concordam, né? É bem assim, tem dias que a gente acorda, né, se sentindo capaz, se sentindo produtivo, estando com mais energia para resolver as coisas, e tem dias que não. Tem dias que parece que até as tarefas mais simples, assim, ficam super pesadas. Então, e vocês percebem que isso não quer dizer que você perdeu sua autoconfiança? Só quer dizer que você é um ser humano e tem dias e dias? Então, assim, ó, as emoções, pessoal, elas oscilam, né? O humor, ele muda, o ambiente também vai interferir. E é nessas oscilações que a confiança, ela também sobe, desce, algo nesse sentido. Ela não é 100% estável, tá? E é muito o que a Má colocou ali no começo, né, gente? O grande ponto aí é entender que a autoconfiança não é sobre você nunca duvidar de você, tá? Não é sobre não duvidar de você, mas é você conseguir lidar com as dúvidas quando elas aparecem, naquele momento. Então, pessoas que são emocionalmente ali mais
que conseguem sustentar, vamos dizer assim, a confiança, mesmo nos dias ruins, como é que elas fazem isso? É porque, de fato, entra até o que a Paty trouxe um pouquinho, elas não colocam o próprio valor todo nas mãos dos resultados, né? Então, consegue se lembrar de outras... por isso, a questão do registro, achei bem legal, Paty, de colocar ali coisas, né, que você já conseguiu e tudo mais, e se lembrando disso para não vir com aquele pensamento automático de, nossa, é isso, eu sou incapaz, já era. Não, né? Você conseguir substituir, colocar outra frase mais realista, de hoje eu não consegui, não foi meu melhor dia realmente, mas olha como eu já fiz coisas boas ali antes, né? Já coloco o que a Paty colocou ali pra gente. Eu posso tentar de novo, né? Então, a questão da autoeficácia também que a Má trouxe, bem real, né? Essa questão de quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente experimenta, a gente erra, a gente aprende, o nosso cérebro ele entende que, na verdade, sim, a gente é capaz. Então, é algo extremamente importante, né? Acho válido também trazer aqui nesse finalzinho, antes de vocês fazerem as perguntas de vocês, a gente falar da importância da autocompaixão, que também foi citado um pouquinho aí mais por cima, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque ela é uma das ferramentas que a gente mais consegue ali para manter a autoconfiança viva, digamos assim, tá, gente? Principalmente naqueles momentos em que ela parece desaparecer, que eu falei ali nos dias mais ruins, vamos dizer assim. Tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que confunde a autocompaixão com a gente ficar passando pano pra gente mesmo, né? Ficar passando a mão na cabeça. Não é isso, tá? É exatamente, inclusive, o contrário. Você ter autocompaixão é você reconhecer, sim, que você errou, que você não conseguiu, que você fez errado, só que você não se destruir emocionalmente por conta disso. Porque tem pessoas que isso domina de uma forma, de uma maneira que acaba ali com o emocional da pessoa, né? E aqui a gente não tá falando, igual eu sempre falo, papo de coach, aqui a gente não tá falando de positividade tóxica, igual foi falado, né? Mas a gente entender que o ser humano, ele erra, né? Nós falhamos, nós nos frustramos. Então a diferença não vai ser em errar ou não errar. Vai ser no tom que você usa com você mesmo depois que você errou. É a autocrítica ali, né? Então, tem pessoas que falam palavras extremamente duras pra si, né? Palavras bem pesadas. E isso que a gente também consegue na terapia substituir, vamos colocar assim, essa reação, né? Algo nesse sentido, tá? Então, o que a gente faz na clínica? Só para trazer um ponto mais prático para vocês, né? Chegou essa demanda aí pra gente. Primeiro, trabalhar a autocompaixão, né? Então, construir aí vamos fazer uma alusão, como se fosse um colchãozinho emocional. Então, assim, vai amortecer as quedas que a vida te dá, né? Então, assim, você cai. Só que o impacto dói menos, entendeu? Na terapia, você consegue construir algo ali para você conseguir se levantar mais rápido e continuar, sabe? Não ficar paralisado aqui. Então, um bom exercício mental aí, que eu já coloco também algo prático aí um pouquinho pra vocês, é você se perguntar, né? E a gente sempre fala isso pros nossos pacientes também, né? Se perguntar, beleza, se fosse com alguém que você ama, se fosse com uma amiga, se fosse com alguém aí que você ama, você teria? E essa pessoa, né, tivesse errado, você falaria com ela do mesmo jeito que você tá falando com você mesma, né? Certeza que vocês já ouviram uma frase nesse sentido. E é um exercício real, gente. A autocompaixão é um exercício real. Outra coisa também, não vai ficar muito repetitivo aqui, mas eu acho legal também falar, são os comportamentos que sabotam aí a nossa autoconfiança, porque tem alguns principais, eu vou colocar os principais, tá, gente? Claro que varia de pessoa para pessoa, mas eu vou falar de uma maneira geral, assim, dos principais. E primeiro de todos aí, porque assim, ó, vamos lá, antes de eu falar, preciso contextualizar. Tem muita gente que quer aumentar a autoconfiança, mas continua alimentando os comportamentos que sabotam. Então é esses que eu vou falar aqui, que a gente faz sem perceber, são atitudes quase que automáticas ali, hábitos, mas que a gente consegue parar de fazer, certo? Com consciência, aí vai entrar tudo que as meninas falaram, da questão de substituição de comportamentos, crenças. Em terapia você consegue até desenvolver-se melhor. Primeiro de tudo, né? Comportamento principal aí, muito comum, tá? Não são todos os casos, mas muito comum. Comparação, que foi o que já foi citado um pouquinho, mas eu só vou entrar um pouco mais, vou detalhar um pouquinho mais. Comparação principalmente social, gente. Se a gente parar pra pensar, comparação social é natural, né? Faz parte da maneira como o nosso cérebro entende o mundo, né? A gente olha as pessoas,
se compara e às vezes age parecido, seja lá o que for. Só que o problema tá onde? Quando essa comparação ela vira competição interna, né? Então assim, você olha pro outro, aí você vê onde ele tá e automaticamente você se sente mal. Você se sente atrasado, insuficiente. Então, o que você não percebe é que se comparando ali com o que a pessoa tá mostrando, né? Porque ela não vai mostrar o erro, ela só vai mostrar a parte boa, é claro, né? Ela mostra ali. O que a gente precisa entender é o que as pessoas mostram ali, gente, é depois de muito erro. É depois de muita tentativa, é depois de muito tempo. Só que a gente se compara só com aquilo que a gente tá vendo no hoje, né? A psicologia chama isso, tem um viés de comparação. É a gente se comparando com quem parece melhor que a gente. E qual que é o resultado? A sensação da gente se sentir inadequado, né? E quanto mais inadequada a gente se sente, menos a gente tenta, menos a gente se arrisca, e aí a confiança ela cai por terra. Então, esse é um dos principais comportamentos aí que sabota, que a gente também consegue trabalhar em terapia, certo? Inclusive, eu queria até saber de vocês que estão assistindo aí, quem é da galera que acaba fazendo isso mesmo sem querer? Ou seja, fica se comparando, quando vai perceber já tá se sentindo mal de tanto se comparar. Joga um eu aí no chat, igual eu faço no pessoal da minha live. Quem acaba fazendo esse tipo de comportamento? Coloca aqui. Outro comportamento que também, gente, é extremamente sabotador é em relação à autocrítica, que foi o que a gente também contou um pouquinho, tá? Porque assim, reconhecer falha é bom, igual a gente falou, reconhecer falha é bom, é saudável até a gente reconhecer. Só que a partir do momento que a gente fica se criticando o tempo todo e fica se atacando o tempo todo também, isso já deixou de ser aprendizado e já virou praticamente uma tortura, uma autotortura que a gente está fazendo, né? Então, se a gente se critica de maneira exagerada, a gente também, gente, ativa a ameaça do nosso cérebro e libera também cortisol, igual a gente sempre fala, hormônio do estresse, acelera o coração, pode gerar ansiedade, seja lá o que for, você entra nesse modo aí. Pessoas que vivem nesse estado de ansiedade constante, tudo que eu falei agora, acaba acreditando que precisa ser perfeita para ser aceita, que daí vai entrar também as histórias de vida que a Paty muito bem mencionou ali. E isso é o oposto de autoconfiança, né, gente? Porque perfeccionismo não permite que você reconheça o que você já conquistou, né? Só faz você ficar olhando para o que você ainda não conseguiu, não fez, seja lá o que for. Então, esse é um segundo tópico, tá? Um segundo comportamento sabotador. Autocrítica exagerada. Terapia, galera. Novamente, tá? Ah lá, o ser humano diz que é a experiência viva do que a criação disfuncional. Mas podemos quebrar, ó. Comparação excessiva é a chave certa para estar sempre perdendo para alguém. É, a competição interna, né, Amy Silva, que a gente falou. E nunca tem linha de chegada, né? A gente fica o tempo todo aí, quando consegue, coloca outro. Ou seja, extremamente exaustivo, né? Outro comportamento sabotador também, pra gente finalizando essa parte já abrir para perguntas. Mia, nossa abordagem é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, tá bom? E outras especialidades, mas depois a gente fala com vocês sobre isso, sobre cada nicho de cada uma, tá? Um outro comportamento é a evitação. Porque pensem comigo, medo de errar mina nossa autoconfiança. Né? Quando a pessoa ela evita tentar alguma coisa nova porque ela tem medo de falhar, ela se protege a curto prazo, né? Com certeza. Só que a longo prazo, ela tá se enfraquecendo, ela tá minando a autoconfiança. E por quê? Porque a gente tá fazendo uma coisa que a gente chama na psicologia comportamental, né, de reforço negativo. O que significa? A pessoa ela evita alguma coisa que causa ansiedade nela. Aí ela sente alívio no momento, beleza. Aí o cérebro entende que, opa, evitar é seguro, porque eu tô me sentindo bem, né? Eu evitei, então eu tô me sentindo bem. Só que a longo prazo, o que você tá fazendo? Você tá ensinando o seu cérebro de que você não tá tentando. Então aquele pensamento de não sou capaz, ele é reforçado. A única forma, gente, da gente criar confiança, que é inclusive o que a gente colocou como desenvolver autoconfiança, é justamente pela exposição. O que a Má disse do vai com medo mesmo. A gente enfrentar o que dá medo e vendo que na verdade é super possível. Dá medo, mas no final das contas é possível, deu tudo certo, sabe? Então,
o que a gente disse das estratégias graduais, de ficar enfrentando aos pouquinhos ali, então colocar as pequenas metinhas, igual a Paty falou, igual a Má falou, ir com medo mesmo, então já vai registrando experiências, isso alimenta o nosso senso de competência. E o senso de competência é o que sustenta a autoconfiança. Vem da experiência, não só da parte discursiva, né? Só da teoria, entendeu? Então é algo nesse sentido, tá, gente? Bom, eu acho que eu consegui trazer as principais coisas aqui, de maneira geral, do fechamento. Agora a gente abre para vocês participarem, fazerem perguntas aí sobre o tema, tá? Porque os outros pontos que eu coloquei iam ficar bem repetitivos, então acho que não vale a pena ficar falando a mesma coisa que a gente já conseguiu colocar, tá? Então agora vocês podem perguntar e tudo mais, se as meninas quiserem complementar alguma coisa. Eu não vi se teve perguntas a mais, mas vamos nessa, vamos ver o que vocês têm de dúvida aí sobre o tema, tá, gente? Específico da autoconfiança. Certinho? Rafa, eu queria só dar um adendo sobre o tema. O Saldanha colocou assim: o profissional ajuda muito, fiz terapia há pouco tempo, mudou muito. Já o Denis Amaral colocou: difícil fazer isso. E aí eu quero trazer só uma observação. Qual que é o papel do profissional, né? O papel do profissional é ajudar aquele paciente, às vezes, a traçar metas que ele não vai conseguir, seja por ansiedade, seja por procrastinação, seja por qualquer outra questão. Então, o que acontece? Às vezes, o paciente já vem com uma meta terapêutica. Então, quando o profissional pega na mão daquele paciente e ajuda ele a desenvolver essa autoconfiança, ajuda ele a desenvolver a procrastinação, consequentemente, vai ser um trabalho mais eficiente. Por isso que é importante a ajuda de um profissional. Por quê? O profissional, além de te ajudar com algumas questões de frustração, ansiedade, seja lá o que for, ou qual for a demanda, ele vai te ajudar você a traçar metas para lidar com aquilo também. Eu só queria pontuar essa parte porque eu acho importante, porque às vezes a pessoa não sabe como que é o trabalho do profissional. Sim, e eu coloquei esses comportamentos sabotadores, pessoal, mas em todos eles eu pontuei de que vai precisar ser no processo terapêutico, porque de fato, falar é muito fácil, né? É só parar de fazer isso. Ok, mas como é que eu paro? Entende? E a gente sempre fala que não tem resposta genérica. Então, assim, o que funciona às vezes para Marcela não vai ser a mesma coisa que vai funcionar para Patrícia, que não vai ser a mesma coisa que vai funcionar para mim. Por isso que a terapia é algo bem afunilado para o seu caso, para sua história, porque não existe realmente resposta genérica. A gente traz esses pontos principais, mas é claro que são adaptados a cada caso. É importante a gente falar isso, né? Às vezes parece óbvio, mas não é. Então, tô reforçando aqui que, de fato, cada caso é um caso, né, pessoal? É isso. O movimento que a gente faz aqui é muito de instruir vocês, que a gente chama na psicologia de psicoeducar. Então, a gente está aqui trazendo questões que a gente observa na nossa prática clínica, ou que vocês trazem com recorrência, né, assim, nas lives. E aí a gente aprofunda um pouco sobre isso, mas a gente traz até algumas estratégias para vocês adotarem aí no dia a dia. Mas o que de fato vai ser o processo de mudança é você encarar esse processo em terapia. É lá que a psicóloga vai pegar na sua mão e vai te conduzir o passo a passo, utilizando as estratégias que funcionam para você. Nós não estamos aqui no lugar de profissionais querendo vender o nosso peixe. Nós estamos no lugar também de pessoas que já tiveram que lidar com seus próprios processos. Eu já fiz terapia, a Má já fez, a Rafa também. Então, a gente precisa olhar para a nossa história em um ambiente seguro para poder lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com a autossabotagem. E é por isso que hoje a gente consegue falar aqui com uma certa segurança. E somos testemunhas de que isso funciona. Estamos aqui para te incentivar a também buscar por ajuda. E, Paty, inclusive, tem um vídeo aqui na internet de uma moça falando, e aí já entra até dentro do que as meninas estão falando aqui no chat, de que fez terapia, não conseguiu se identificar. Tem um vídeo de uma moça, não sei se já passou na For You de vocês, ela reclamando que ela tá na terapia há muito tempo, que ela gastou dinheiro, que ela entende o que está acontecendo, que ela sabe o que ela está vivenciando, ou seja, podemos ponderar ali no vídeo que essa parte, o córtex pré-frontal dela, que é uma parte responsável ali por raciocinar, né, já está desenvolvido,
Portanto, ela traz o seguinte questionamento, que ela está muito tempo na terapia, que ela entende o que está acontecendo, mas ela não vê que nada está mudando. Ou seja, compreende-se que o sistema límbico dessa pessoa não está desenvolvido. Porque muitas pessoas que estão no relacionamento abusivo, que estão vivendo uma insegurança, que estão com algum problema, alguma dificuldade de tomar decisão, que estão que não confia na sua própria percepção, essa pessoa, racionalmente falando, ela entende sobre tudo que está acontecendo na vida dela. Mas, às vezes, são as emoções que ela não está conseguindo lidar. Isso justifica o fato da pessoa estar tempos na terapia, e aí você vai precisar procurar um profissional eficiente, um profissional com olhar afiado, um profissional que vai te ajudar não só a entender o que você está vivenciando, mas te ajudar a passar por aquele momento. Porque ela traz exatamente esse ponto. E tem uma explicação da neurociência por trás disso. Racionalmente falando, ela entende tudo. Ela sabe o que traz dor. Mas é uma situação que ela não consegue ver resultado ainda. E o que isso justifica, né? O que pode justificar isso? A questão da ação mesmo. A autoconfiança é exatamente isso. A autoconfiança é ação. Não é sobre pensar positivo, porque bem como eu disse lá no início da live, para quem estava aqui, pensar positivo não tira ninguém de um lugar ali de sofrimento, tá? Pensar positivo é muito legal, acho importante sim, você fazer essas afirmações para você, né? Eu acho legal pensar positivo, mas a gente precisa entender que pensar positivo não muda ninguém, até porque a gente precisa entender o padrão de pensamento daquela pessoa. Então, se a gente tá falando de uma pessoa, igual teve uma pessoa, um ser humano criativo até trouxe a questão do positivismo tóxico, né? A pessoa que se sente triste, fica frustrada, com medo de alguma situação, pode até pensar assim, eu não vou pensar assim porque vai dar tudo errado. Na prática, você reprime emoções que são importantes. Então, por isso que é importante você buscar um profissional que é capacitado, um profissional eficiente. Então, você acaba se sentindo culpa por sentir o que sente. Então, o importante da terapia, você tem que sentir, mas ao mesmo tempo você tem que agir de uma forma coerente com aquilo que você fala. Então, a gente está falando de ações. Por que todo mundo aqui passou por terapia e saiu desse lugar, né? Porque a gente entendeu que nós precisamos de habilidades importantes. Então, a gente precisou ir atrás dessas habilidades, a gente precisou desenvolver isso. E não foi pessoas que desenvolveram isso pra gente, foi a gente que teve que se expor, que teve que ir lá mesmo com medo, teve que encarar o medo. O medo, ele é natural, tá? Todo mundo vai sentir medo diante de uma situação. Eu senti medo em começar a atender. Eu senti medo no meu primeiro atendimento. Eu senti medo para abrir a clínica, de começar a divulgar a clínica, mas eu fui mesmo com medo. Então, esse mesmo agindo com medo me fez acreditar que eu sou capaz. Então, eu só queria ponderar essa parte aqui também. Leda fez uma pergunta. O que fazer para aprender a não se sentir sozinha e bem consigo mesmo com sua própria companhia? Leda, quem dera se a gente tivesse a fórmula mágica de fazer você ficar muito bem consigo mesma, ser confiante, desenvolver solitude. A gente não consegue fazer isso. Então, por isso que a gente tá aqui para te incentivar a buscar por terapia. A gente não trabalha com fórmulas mágicas, sabe? Não dá certo. Às vezes vocês vão ver cursos por aí com receita de bolo. Os 7 passos para você prosperar. Aí você fala, pronto, isso vai me salvar, vai me resgatar. E você vai lá, compra o guia com 7 passos e o negócio não funciona para você. Você precisa de um método que é exclusivo para sua necessidade. E é por isso que a gente vai ter que olhar para sua história em terapia. Eu vi que alguém te respondeu aí, você falou assim, mas ainda não responderam a minha pergunta. Então, vou reforçar aqui o que te responderam. Você vai precisar de olhar para isso em terapia. Não tem outro caminho. Se você está me fazendo essa pergunta, significa que você já tentou várias estratégias, você já tentou fazer várias coisas e não deu certo. Porque a solidão ainda está aí te machucando. Então, você vai precisar ir para terapia. Tô falando isso com muito amor e com carinho, tá? Só acrescentar o que a Paty falou, porque de fato você usou uma palavra bem real aí, né?
Parte da questão da solidão, né? Às vezes a gente não sabe diferenciar. Quem que tinha perguntado foi a Leda. Leda. A gente não sabe diferenciar solidão de solitude. E já começa por aí, né? Porque assim, o que é solidão? Solidão é a gente ter a sensação de vazio, né? De se sentir, tipo, desconectada, vamos falar assim, mesmo que existam pessoas por perto. E tem a questão da solitude, que é o que a gente fala, que é você estar só, mas você estar em paz. Sabe? Quando você tem uma relação saudável com o seu silêncio e com o seu tempo. Igualmente a Paty trouxe, Leda, isso, e aí vai entrar essa questão da terapia, porque vai depender muito de todo o seu interno, seus recursos emocionais, toda a sua história, nossa, envolve muita coisa. Então, o que fazer, acho que a resposta que a gente poderia dar no que fazer é fazer terapia. Eu sei que vocês não gostam que a gente fale isso, que a gente dê essas respostas, mas, gente, a gente tem que ser responsável também, né? Não dá pra gente ficar... de fato, só jogando aqui aleatoriamente, falando que isso vai funcionar, porque na prática não é assim. Se fosse, não precisava nem da psicologia, né? Inclusive, Rafa, acho a sua fala muito coerente, porque a pessoa ela pode perder o contato da realidade tomando as decisões dela baseada ali no positivismo, né? A pessoa às vezes já tentou fazer de tudo, já tentou buscar e-books, já tentou comprar coisas, então às vezes são coisas que são passadas ali, faça isso que vai dar certo, né? E aí a pessoa perde o contato da realidade e passa a viver uma vida baseada, passa a viver uma vida que não é baseada em fatos, no que realmente ela vive. Acho muito coerente isso que você trouxe. Mais pergunta? Acho que eu vi a pergunta da Camila ali embaixo. Só que ela tá falando mais ali a questão da procrastinação, a pergunta dela. Acho que vai entrar um pouquinho no que você trouxe, Paty. Ela diz que tudo que ela quer fazer, ela começa, mas nunca termina, já desiste. Acho que vai entrar... acho que a Camila deve ter entrado depois. Mas a gente falou exatamente... Mas a live vai pro YouTube? Ai, ó. Pessoal que não conseguiu pegar o começo... Eu expliquei um pouquinho, né, sobre as questões relacionadas aí à procrastinação, expliquei a diferença de procrastinação para preguiça, né? Então, assim, quem chegou agora, assiste a live depois com calma, a Má vai disponibilizar ela lá no YouTube, então vocês assistam, peguem os principais pontos, as estratégias que a gente trouxe também, tá bom? Que vai fazer bastante diferença aí. A Milena, ela colocou embaixo ali que ela fez reprogramação familiar, mas não ajudou. É o que isso? Constelação familiar? É isso? Eu nem sei o que é reprogramação familiar. Milena, isso aí não é da psicologia não, hein? Isso aí tá dentro daquelas estratégias integrativas, né? Que vem de uma promessa de reestruturar, de reprogramar. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá, galera? Às vezes você vai para esse tipo de técnica, esse tipo de abordagem, e o profissional que não é muito preparado, fez um curso rápido ali, ele acaba abrindo camadas que não vai dar conta de fechar. E aí você faz o que com isso? Imagina você reviver traumas em um ambiente em que você não vai ter apoio para poder lidar com isso. Então é perigoso. Então, através da terapia a gente tem ali o revisitar traumas, mas a gente faz isso com muito cuidado, num ambiente seguro, com técnicas validadas, a gente vai até onde você dá conta, não é aquela coisa de 2, 3 sessões e você vai ser curada do seu trauma. Tudo que é bom demais, milagroso demais e rápido demais que vocês verem em anúncios, desconfie. Porque como é que você vai resolver a vida inteira em 3 sessões? Como é que você vai resolver a extensão de um trauma, que foi um evento que te marcou muito em 3 sessões? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas promessas milagrosas aí. Olha lá, 4 sessões. E não resolveu, né, Milena? Nossa, tem que tomar cuidado. Nossa, isso que você falou, Paty, é bem real, gente. Tomem cuidado com os profissionais que vocês têm contato, porque de fato tem pessoas que não... Você vai de fato cutucar a ferida, abrir aquilo, e a pessoa não vai saber o que fazer com isso.
E aí, nossa, é algo, ó, de verdade, perigosíssimo. Então, a hora que vocês forem procurar um tratamento, busquem. E aí, a gente é defensora, óbvio, da psicologia, porque a gente sabe que é uma ciência, né, validada aí a psicologia. Então, por isso que a gente sempre fala para vocês procurarem profissionais da saúde mental que de fato sejam bom, somos defensoras da psicologia, tá? Porque é uma coisa séria. É uma coisa séria. Olha, eu vou pontuar uma situação que aconteceu para vocês entenderem. Mas antes de tudo, eu quero só desmistificar. Isso a gente precisa entender o que é o psicólogo e o que é o terapeuta. O terapeuta, geralmente, ele não tem a graduação, né? Então, eu, Rafaela, Patrícia, a gente formou, a gente tem um diploma de psicóloga. Ou seja, o terapeuta, ele não tem um órgão que fiscaliza. O psicólogo tem, né? Tanto que a gente paga anuidade todo ano, né? Inclusive tá chegando, tá, meninas? Mas não tô falando mal de terapeuta, até porque eu acredito que tem terapeutas até melhores do que muitos psicólogos, tá? Mas a gente precisa considerar o estudo que aquele profissional teve. Então, imagina um psicólogo, ficou 5 anos formado, a gente formou, a gente fez especialização, né? Eu tô fazendo a minha, a Paty tá fazendo a dela, a Rafa tá fazendo a dela. A gente tem um órgão que nos fiscaliza. É muito ruim a gente ver um profissional pegando uma demanda difícil. Por exemplo, uma demanda difícil, uma questão de bipolaridade. E a gente vê aquele psicólogo ou aquele profissional não sabendo atuar naquela situação porque ele não sabe como que é um protocolo de atendimento para pessoas que têm bipolaridade. Gente, a bipolaridade, tô dando um exemplo, é algo muito sério. Se você não tiver o mínimo do conhecimento, você coloca o emocional, a vida daquela pessoa em risco. Então, tem toda uma estratégia, tem a fase inicial, tem a fase intermediária para você trabalhar aquela demanda daquele paciente, tá? Então, assim, eu vejo que tem muitas pessoas inseguras, procura saber da vida daquele profissional. Tem muitos terapeutas muito eficientes. Inclusive, eu conheço uma terapeuta, ela formou em psicanálise, fez um curso muito ótimo, ela é maravilhosa. Ah, Marcela, você faria terapia com ela? Super faria, acho muito coerente. Mas a gente precisa entender que nem todos têm esse conhecimento. Então, eu sou defensora da psicologia. Ah, por quê, Marcela? Porque você é psicóloga? Não, porque eu sou coerente com as coisas que eu falo e eu acho que é muito sério. É uma responsabilidade muito grande você pegar um quadro, uma demanda séria e não saber como conduzir aquilo. Ponto também é a pressa em que a terapia funcione logo. Então vou procurar uma psicóloga, já que, né, as pessoas estão fazendo esse movimento nas redes sociais, falando que tem que fazer terapia, e ela vai resolver o meu problema rápido. Já falamos, não tem receita de bolo, gente. Vocês têm que confiar no processo, não só como confiar no processo, como fazer a parte de vocês. Às vezes, você já tem como a Má pontuou, você já tem ali a consciência, você já racionaliza muito bem, você sabe qual que é o processo de mudança, mas aí a profissional te apresenta uma técnica, você não faz. Ai, vou nem tentar, que preguiça. Como esperar ter resultados se você nem tenta? Porque para você saber se vai dar certo ou não para você, você tem que, no mínimo, tentar. A gente tem várias técnicas dentro da TCC para vocês terem um exemplo, que é a terapia cognitivo-comportamental. Como cada indivíduo é único, a gente vai ter que apresentar para vocês as técnicas. Experimenta essa técnica aqui, vamos ver se vai funcionar. Patrícia, não funcionou, então vamos pensar numa nova estratégia. Agora, se você nem colocar em prática, como é que a gente sabe o que funcionou ou não para você? Então, além de você ser o paciente, você também tem que se comprometer com esse processo. De fato, abraçar essa causa, levar a atividade para casa e fazer a atividade, refletir sobre aquilo e trazer de volta uma devolutiva. Vocês sabiam que o que a gente faz ali naquela uma sessão, ela é a ponta do iceberg?
O seu processo terapêutico, ele acontece durante a semana. É você refletindo, fazendo as atividades, colocando em prática, anotando as dificuldades. Isso que é processo de terapia, não é aquela uma sessão por semana. É o que você faz fora da terapia, que é a chave que vai mudar o jogo para você. Isso mesmo, Ricardo. Tem que ter comprometimento com o processo terapêutico. Não é à toa que é um processo colaborativo, né? 50% do profissional e 50% do paciente. E isso, pessoal, é até mesmo com o médico, tá? Se você tá com dor de cabeça, você vai no médico, ele te passa a receita, te passa o medicamento. Se você não toma, como que você vai melhorar? É a mesma coisa na terapia. Não vi mais. Ah, teve o. Cadê? O Fábio. Ele disse que há 23 anos perdi meu filho, com 2 anos e 11 meses, e ainda não superei, e isso afeta minha autoconfiança. Ele tá falando da questão do luto, né? Da perda. Então, Fábio, isso que a gente tá falando aqui vai fazer muito sentido para você, no sentido da pergunta que eu faço, na real. Se você faz terapia, né? Se você, principalmente por questões de luto, você vê que isso, olha só, há 23 anos, então. Eu não entendi se foi há 23 anos atrás, mas de qualquer maneira, processo de luto, a gente percebe que existe um período, né, período assim, claro, é bem subjetivo, né? Cada um tem o processo de luto de alguma maneira. Mas é importante que você, já que você tá vendo que afeta as suas questões de autoconfiança ainda hoje, né? De você buscar ajuda profissional. A pergunta que a gente te faz é essa, tá bom? Se você já faz terapia, porque seria bem legal caso você fizesse, tá, Fábio? Respondendo aí você. A Luísa Almeida trouxe uma pergunta. Já fiz 4 sessões, acredito, né? Peraí que eu perdi agora. E não tive a virada de chave, não fui direcionada ainda. É normal? Super normal, Luísa. Você tem um mês na terapia, 4 sessões é um mês. Então, super normal. Você tá na a fase inicial. A sua conceitualização cognitiva nem está estabelecida ainda. Então, você e o profissional tá tentando elaborar. Gente, olha só, vamos colocar uma pessoa que teve uma ferida de rejeição. Muito obrigada. Então, vamos colocar que essa pessoa, ela foi ferida. Como que ela passou anos com aquela rejeição? Passou anos, muito obrigada, Paty. Então, vamos imaginar que essa pessoa passou anos naquele trauma. Então, não dá para você lidar com aquilo em um mês. Não tem como. Não existe mudanças milagrosas. Pessoal, não existe cura de dependência emocional em 15 dias. Não existe. Uma que a gente não fala nem cura, começando por aí. A gente fala em remissão de sintomas. Por que a gente não fala em cura? Como que cura uma ansiedade, pessoal? Sendo que a ansiedade é uma emoção comum. É uma questão até mesmo de... O óbvio tem que ser dito, né? Então, como que você cura a ansiedade? A ansiedade, ela precisa ter a remissão de sintomas. Muito obrigada, pessoal. Então, a ansiedade, ela é uma emoção de proteção. A gente não tem que falar mal da ansiedade. Ela tá ali para nos proteger de algum perigo real, não aquele que é imaginado. Agora, quando a ansiedade se torna patológica a nível de prejudicar a vida daquela pessoa, aí sim a gente precisa da remissão de sintomas. Então, não existe cura de ansiedade em 15 dias, não existe cura da dependência emocional. É um processo. E a gente precisa entender que cada um tem o seu processo. Eu, por exemplo, tenho casos de dependência emocional com pessoas que receberam alta em 11 meses e tem pessoas que estão 2 anos comigo. O que diferencia um caso para o outro caso? É o profissional? Não. É a abordagem? Não. É a dificuldade que aquele paciente tem para lidar com as emoções. Então, eu não abafo ninguém. É tudo no tempo daquela pessoa. Por exemplo, acredito que as meninas também devem passar por isso. Quando o psicólogo passa um plano de tratamento, a gente trabalha muito com plano de ação. E às vezes o paciente tem dificuldade de se posicionar. Eu não vou falar assim com ele aqui, anda, que você tem que
lidar com isso logo. Não, é no tempo dele. Se ele tem dificuldade, a gente vai ajudar aquele paciente a lidar com aquela dificuldade. Então, por exemplo, uma demanda de dizer não. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Eu já tive casos assim, de paciente não conseguir se posicionar com o pai, de paciente não conseguir se posicionar com o marido. E às vezes, na hora de cumprir o plano de ação ali, que estava dentro do plano de tratamento, a pessoa não conseguiu. Por quê? Não conseguiu lidar com medo ali no momento. Então, a gente vai ajudando aquele paciente a lidar com essas questões. Não vi se teve mais outras perguntas. Falando que a Jéssica disse que a amiga dela tá fazendo terapia, tem dependência emocional, mas a psi deu alta. O que mais? Vocês têm mais perguntas relacionadas ao tema? Gente, eu vi que as perguntas dele são mais relacionadas à terapia, psicólogo, essas coisas assim, né? Ainda não seria funcional, né? A Luísa colocou. A gente pode fazer terapia só uma vez por mês? A terapia sendo um processo, a pessoa ela vai fazer uma vez por mês quando ela já fez uma caminhada com o psicólogo ali e já está no processo de alta. Aí sim, ela vai fazer uma vez por mês, que é o quê? Manutenção. Daqui um mês eu chamo ela de volta. E aí, fulana, como foi? Ai, Patrícia, deu tudo certo. Eu consegui colocar esse limite, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Ó, fulaninha já tá ficando pronta para alta. Ela tá conseguindo ser a própria psicóloga dela, que essa é a meta. A gente trabalha com vocês para que vocês se tornem o próprio psicólogo de vocês, que vocês aprendam sobre o seu funcionamento e consigam modificar as suas questões, suas crenças, se acolher. Esse é o nosso propósito. Então, ó, fazer uma vez por mês é quando a gente já avançou em terapia. Agora, uma pessoa que acabou de chegar em terapia, fazer uma vez por mês seria apagar incêndio. Eu tenho uma urgência, eu corro lá, marco a sessão, desabafo lá, põe tudo pra fora, porque é um mês, né? Pensa. Como é que eu vou atualizar a psicóloga de coisas que aconteceram em um mês? Eu ponho tudo pra fora, acabou o horário da sessão. Como é que a gente faz intervenção? Como é que a gente trabalha com as suas demandas? Não dá nem tempo. Então, para quem está iniciando o processo, ele é semanal. À medida que você vai avançando, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, até você receber alta. Tá bom? É um tema que gera poucas perguntas, verdade. Jéssica, no caso não tem como a gente saber, tá? Por que ela deu alta, não tem como a gente saber, tá? Isso deve envolver muita coisa. A gente tem que ver se essa paciente, ela de fato relatava tudo certinho ali pro psicólogo, porque se a psicóloga deu alta, provavelmente parou de aparecer as demandas, acredito eu, né? Mas não tem como a gente saber não, tá, Jéssica? No caso, a sua amiga só... Mas se a sua amiga continua com as questões da dependência emocional, é legal ela, então, procurar uma nova profissional e voltar para terapia. É o jeito, tá bom? Porque a gente só trabalha com o que o paciente traz pra gente, como meta. Então, se você tem uma questão com dependência emocional, mas você não traz isso claramente, Patrícia, eu quero trabalhar isso daqui que tá me incomodando. A gente não vai trabalhar. A gente vai trabalhar o que for meta pra você, porque senão nem funciona. Não tem disso de, eu vou pra terapia, aí ela vai investigar tudo que eu preciso melhorar. Não. Você traz o que te incomoda, o que te gera desconforto, e a gente vai trabalhar a partir daí. Meninas, posso colocar um adendo aqui? Não tá muito dentro do tema, não, mas é só para pontuar. Tô vendo aqui no comentário que as pessoas estão comentando que tem dificuldade de escolher profissional por questão de identificação. Vou sugerir algo para vocês, tá? Eu acho que vai fazer muito sentido, que é o que eu faço aqui. Quando vocês forem à busca de um bom profissional, eu sugiro que antes você siga aquele profissional, né? Acompanhe o dia a dia dele, vê se as coisas que ele fala são coerentes com aquilo que você acredita, com seus valores, seus princípios, mas não só isso, veja se tem indicações. O Google Maps, né, geralmente tem avaliações, entra no Google, procure essa pessoa. Às vezes, quando eu quero achar um profissional, eu vejo se aquela pessoa já atendeu algum amigo meu, e aí eu pergunto, eu busco referência, busque por referências. Ah, amiga, você já tá fazendo terapia?
E aí, você tá gostando da sua psicóloga? E aí, o que você tá achando? Busque referência, né? Não dê um tiro no escuro e já contrata um serviço de uma pessoa que você já vai insegura. Será que eu vou gostar? Coloque uma coisa em mente, é o seu dinheiro que está sendo investido. Então, vê aonde você vai investir o seu dinheiro. Quando eu quero procurar bons profissionais, sejam ginecologista, cardiologista, enfim, uma vez eu precisei fazer um risco cirúrgico para fazer uma cirurgia e eu fui buscar referências, né? E chegou um médico da minha cidade que chama Marcos Paulo, muito bom, tive ótimas referências dele e aí fui lá, paguei. E, Marcelo, como que você soube que ele é bom? Porque eu fui atrás, acompanhei esse profissional nas redes sociais, vi que realmente ele era bom naquilo que ele falava, que ele era bom naquilo que ele fazia. Fui lá, agendei uma consulta com ele e só confiei no processo, porque as referências que eu recebi já eram o suficiente. Da colocação da Má, quando eu vou procurar qualquer tipo de profissional, eu sou do mesmo funcionamento. Nossa, ainda mais se for terapia. Aí eu vou seguir a pessoa nas redes sociais, vou observar como é que é, vou pegar referências. Vou dar um exemplo prático do meu dia a dia. Quando eu fui casar, não conhecia os profissionais. Eu ia lá nos depoimentos, chamava as pessoas lá e perguntava aqui, fulano de tal fez seu casamento, fotógrafo, como é que foi? Me conta. Aí a pessoa lá me contava e eu decidia se eu queria aquele profissional ou não. Gente, investiga. Eu faço também, Paty. Eu vou lá no depoimento e eu falo, essa pessoa eu conheço. Aqui, e aí, você gostou do fotógrafo tal? Gente, não tem como errar, não tem como. Até psicóloga, busque referência. Sempre posta alguma coisa, vai lá, tenta achar essa pessoa na internet, vai ter referência, vai ter comentários, vai ter feedback. Eu acho que é isso. Não tem mais perguntas. Eu acho que não, né? Fora, dentro do tema, não. Pessoal, Vocês querem falar das lives individuais? Porque daí eles estão fazendo perguntas gerais, né? A gente já fala dos dias que a gente tem as nossas lives. Pode falar você, Má, depois eu falo por último. Pessoal, é o seguinte, tá? Acredito que daqui os próximos meses, as minhas lives vai ter uma alteração nos horários, tá? Mas, por enquanto, essa semana eu voltei a fazer live 2 vezes na semana. Então, eu vou fazer toda quinta e toda sexta. Então, para quem me conhece mais tempo, sabe que eu fazia quarta, quinta e sexta, às 4h30 da tarde. Eu vou continuar nesse horário, portanto, quinta e sexta, ok? Eu tô com muita demanda pessoal, tô com obra em casa. Então, assim, eu não consigo ter um tempo para fazer live, mas depois que tudo ficar pronto, talvez até mesmo o ano que vem eu consiga ter mais dias de live, mas por enquanto vai ser desse jeito, toda quinta e toda sexta às 4h30 tem live aqui no meu perfil. E para quem chegou agora, eu vou colocar essa live lá na plataforma do Play, tá? Que vocês sabem qual que é. Faço lives de segunda a sexta às 5h30 da manhã. Gente, bem cedinho, 5h30. Eu sei que a maioria aí não dá conta, mas eu deixo a live salva também lá na plataforma do Play. Se Patrícia Leopoldino, me segue lá, tá bom? Aqui da chamada, foi abriu. Eu faço lives de segunda a sexta, às 10h30, no horário de Brasília, mas segunda eu faço às 9h, tá, pessoal? Porque 10h30 é o quadro, então eu antecipo um pouquinho. Na segunda-feira vai ficar às 9 da manhã e de terça a sexta, horário normal, das 10h30, que eu sempre faço. E também tem um canal lá na plataforma onde eu jogo as lives do dia, também por lá. E aí, vocês que estão fazendo pergunta fora do tema, apareçam nas nossas lives individuais, porque a gente responde lá para vocês. É que aqui a gente dá uma atenção mais no tema para que o pessoal que veio assistir não fique também muito aleatório, certinho? Mas sigam aí os 3 perfis para vocês acompanharem. No nosso, da Paty, o meu, é só clicar no mais que tem do ladinho do nome. Tem um mais, aí clica nele que já segue. E claro, o perfil da Marcela também, para que vocês acompanhem o perfil dela, certinho? Acredito que seja isso, né? Eu acho que sim.
Encerramos? Sim? Então pode dar o tchau aí, Má, você que é a anfitriã. Pessoal, muito obrigada meninas pela live de hoje. A live foi incrível, tá? E vamos focar então nessa questão que a gente falou. Autoconfiança com ação é quando você coloca aquilo que você fala em prática, tá? E muito obrigada por todo mundo que compartilhou a live, por todo mundo que enviou presentinhos. Obrigada pela gentileza, tá? Muito obrigada também por todo mundo que interagiu, viu? Meninas, é isso. Um beijo e até semana que vem. Lembrando que o nosso quadro Papo com Psi acontece agora toda segunda-feira às 10h30. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Tchauzinho, meninas. Obrigada, pessoal. Boa semana pra vocês.